Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Nós temos caminhado um pouco através deste livro. Nós falamos sobre o capítulo 4, onde João nos mostra no céu o trono de Deus. Mostra um trono que governa o universo. E nesse trono tem alguém assentado, mostrando que este universo não está entregue à sua própria sorte, mas há alguém sentado no trono, conduzindo a história desse universo. E este que está sentado no trono é adorado, tanto por aqueles que estão próximos ao trono, quanto por todo o universo. No capítulo 5, nós lemos sobre um livro selado com 7 selos. E João, quando olha para esse livro, e não há ninguém no universo digno para abrir aquele livro. E João, então, chora muito, porque não havia ninguém que conseguisse abrir aquele livro. Até que o ancião diz para ele: não chores, porque a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu. E agora tem o direito de abrir o livro. Então, quando aquele cordeiro, ele abre aquele livro, ele pega o livro da mão daquele que está sentado no trono, todo o universo explode em adoração. É o momento da entronização do Filho de Deus ao lado de Deus Pai. Jesus veio cumprir a missão que ele havia recebido de Deus, e quando ele volta para o Pai, ele é entronizado, ele é colocado acima de todo principado e poder, e ele é dado à igreja para governar, para reinar. Ali nós temos o início do reino de Deus neste mundo, a chegada do reino de Deus. E o universo todo adora. E você lê aí no capítulo 5, grandes expressões de louvor. Os querubins, os anciãos representando a igreja, se curvam diante do Cordeiro. Depois todos os seres celestiais e depois toda a criação adora o Cordeiro. É algo maravilhoso, irmãos, algo extraordinário. É uma visão que deveria mexer profundamente com todas as nossas emoções, porque nós estamos tendo diante de nós uma revelação extraordinária de o Senhor Jesus, aquele que veio morrer no nosso lugar, aquele que nos amou com amor eterno, aquele que deu a sua vida numa cruz e venceu a morte, agora vive e reina à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o Senhor do universo, Ele reina, e Ele reina sobre a sua igreja. Isso deve trazer para nós muito consolo nestes dias tão turbulentos que vivemos. Saber que o Senhor Jesus, aquele que viveu entre nós, que se fez carne, que se tornou um como nós, exceto no pecado, Ele está entronizado sobre este universo. Ele tem na sua mão um livro selado com 7 selos. Ele agora, no capítulo 6, ele começa a abrir estes selos, ou seja, ele começa a desenvolver a história. Ele começa a ser o Senhor da história da humanidade e da igreja. João ali chorou tanto porque se aquele livro não fosse aberto, o projeto de Deus de salvação não seria realizado. Nós não seríamos salvos. A igreja não seria implantada. Por isso, João chorou tanto. Não pelo mundo, mas ele chorou pela igreja, porque a igreja não teria alguém para levá-la ao seu pleno desenvolvimento, levar
a noiva de Cristo, a sua plena estatura e beleza. Então, no capítulo 6, diz o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com o arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livro, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amém. É uma leitura, irmãos, que nos deixa realmente tocados, porque nós estamos aqui diante da palavra de Deus, diante da revelação que vem do próprio Deus, do Espírito de Deus. Nós não estamos aqui falando de uma experiência pessoal, nós não estamos aqui falando do que eu vi, do que eu senti, do que eu tive uma experiência, mas nós estamos aqui ouvindo o que um autor da Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela. Nos revela aqui a caminhada do mundo e da igreja, desde a entronização de Jesus até o dia da sua volta. Interessante que o 7º selo ainda não foi aberto, e há um intervalo entre o 6º e o 7º selo. Mas estes aqui que foram abertos trazem para nós algumas coisas muito importantes e preciosas. Estes selos, eles simbolizam a história, a caminhada deste mundo e, ao mesmo tempo, a caminhada da igreja e a perseguição do mundo contra a igreja do Senhor. E
este capítulo, se você depois quiser fazer uma comparação com o capítulo 24 de Mateus, você vai ver que há um paralelismo muito grande entre o discurso escatológico de Jesus e essa revelação que João recebeu do anjo do Senhor. E ele então, nós vamos aqui vendo o que vai acontecendo ao longo desta história. O primeiro selo é um cavalo branco. E há uma grande discussão entre os teólogos. Quem seria esse cavalo branco e o seu cavaleiro, que tem um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Alguns intérpretes da Bíblia que julgam que o reino de Deus é apenas futuro, que especialmente a posição escatológica do dispensacionalismo e do pré-milenismo, dizem que esse cavalo representa o anticristo. Mas nós não concordamos com essa interpretação, porque o anticristo nunca é vestido de branco. Pelo contrário, em toda a Bíblia, especialmente no Apocalipse, quem veste de branco são aqueles que vencem, são os santos do Senhor. E o capítulo 19 de Apocalipse, no capítulo 11, vai falar de um cavaleiro que está num cavalo branco, e uma referência clara a Jesus Cristo vencendo o anticristo. Por isso, esse cavalo jamais pode ser outro que não o Senhor Jesus, e principalmente o Evangelho da cruz. Pense bem, quando Jesus foi entronizado, ele derramou o seu Espírito. O dia de Pentecoste, aqui na terra, representa aquilo que aconteceu no céu, isso que João descreveu aqui agora. Estava acontecendo no céu quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120 cristãos ali no cenáculo. A prova da entronização de Jesus para nós, como igreja, foi o derramado do Espírito. E a partir daquele momento, o Evangelho se espalhou por toda a terra. Aquele grupo pequeno saiu por todo mundo, movido pelo poder do Espírito Santo, dirigido pelo Senhor da história, o Senhor Jesus, e alcançou os confins da terra. Ele saiu para vencer, vencendo. Aqui nós acabamos de ler no capítulo 5, dizendo que a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu. Ele é o vencedor. Jesus vence. E quando o Evangelho vai se espalhando por toda a terra, enquanto o Evangelho vai se espalhando por todo o mundo, os outros cavalos vão aparecendo, os outros selos vão sendo abertos. O segundo selo, o cavalo vermelho, representa a matança que é feita nas guerras, o derramar do sangue. Quanto sangue tem sido derramado ao longo da história. Nós, quando lemos isso não nos assusta, não nos surpreende, porque nós temos a história atrás de nós. Mas quando João escreveu isso, quem poderia imaginar que 2000 anos depois, esta palavra estaria diante dos nossos olhos nas guerras que nós estamos vendo nos nossos dias, matança, os homens se matassem uns aos outros, a falta de paz, matanças e mais matanças, sangue sendo derramado de todas as maneiras. Mas esse cavalo também, ele traz uma grande espada, diz o texto. E essa grande espada aqui é a faca de sacrifício que era usada para fazer os sacrifícios em cima do altar. Ou seja, aqui está dizendo que este cavalo, essa morte vai alcançar a igreja. A igreja será morta. Muitos da igreja serão sacrificados, mortos por essa espada, como uma oferta ao Senhor. Vejam que coisa maravilhosa, e ao longo da história, até os nossos dias, hoje, temos visto muitos e muitos cristãos sendo sacrificados por causa da sua fé. E nós temos aqui um casal que teve que sair do seu país por causa da sua fé.
São refugiados por causa da fé, de não negar o nome do Senhor Jesus. Orate e a Rose estão aqui porque não tiveram condição de continuar como cristãos aonde estavam. Mas muitos foram sacrificados e ali deram suas vidas também. Então esse cavalo representa essa matança, a morte, que vai alcançar e tem alcançado o mundo e tem alcançado a igreja, mas como um sacrifício ao Senhor. De manhã lemos o Salmo 116, diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esses que estão dando as suas vidas são mortes preciosas diante do Senhor. Depois nós temos um terceiro selo, que é o cavalo preto. E esse cavalo significa a escassez de alimentos, a fome. E durante a história e até os nossos dias, quantos e quantos têm morrido de fome, a falta de alimento, a inflação. Uma medida de trigo por 1 denário significa que a quantidade suficiente para alimentar um homem custaria o seu salário de um dia. Ele teria que trabalhar um dia para ganhar o suficiente para comprar o seu sustento, e não da sua família. Ele não teria recursos para sustentar a sua família. E a gente vai vendo no nosso país, experimentando nessa questão de inflação, corroendo os salários. E a gente vê que em muitos lugares a situação realmente é muito difícil. Esse cavalo, então, representa essa morte, representa a igreja também sofrendo pela escassez. E ao longo da história, quantos e quantos dos nossos irmãos morreram por isso. E depois tem o quarto selo, que é o cavalo amarelo, o cavalo pálido, um cavalo meio sem cor, representando a morte por doenças, a morte por assassinato, a morte pela falta de alimento, pela fome, e o inferno seguia, o lugar dos mortos. E a morte assim é a história da humanidade, irmãos. Aqui está descrito como seria a história do nosso mundo. A história do nosso mundo está aqui. Morte, guerras, o evangelho sendo pregado, espalhando por todo o mundo, mas ao mesmo tempo mortes, fomes, escassez de alimento, doenças, enfermidades, epidemias, alcançando toda a humanidade. Assim é o mundo que nós vivemos. Mas esse mundo caminha dessa maneira com o propósito daquele que está sentado no trono. E depois nós chegamos aí no quinto selo, e ele é diferente. 4 cavaleiros, que tem sido despertado a atenção do mundo. Existem filmes dos 4 cavaleiros do Apocalipse e outras coisas mais, simbolizando como tem sido a caminhada da humanidade. Mas no quinto selo, ele olha e não vê mais cavalos nenhum. Ele vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. A gente fica pensando, como é que alguém pode ver alma? Mas, na verdade, ele está vendo sangue. Porque quando, no altar de sacrifício do templo, quando a vítima era morta, o seu sangue escorria para debaixo do altar. E aquele sangue ia por ali como uma oferta a Deus. Então o que João vê debaixo do altar é o sangue dos mártires que foi derramado no seu testemunho da sua fé, que não negaram a sua fé, mas que permaneceram firmes. E eles foram ali como se sacrificados no altar do Senhor. Preciosa é a morte do Senhor, daqueles que são firmes, daqueles que não têm negado a sua fé, que têm se mantido diante do Senhor. E por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E aqui, irmãos, nós vivemos numa região do mundo onde a nossa fé não tem sido provada a esse ponto, de termos que ser sacrificados para não
negar a Jesus Cristo. Mas em muitos lugares do mundo, muitos irmãos têm sido sacrificados por causa da sua fé. E nós temos visto isso a cores, ao vivo. Lembre-se desses anos, deste ano apenas. Quantos foram mortos? Você se lembra daqueles ali no Egito, que foram mortos na Líbia, degolados, cristãos, e que não negaram a sua fé, mas ali se entregaram e foram imolados por Jesus. E essas pessoas que estão ali começam a orar a Deus, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? É uma oração estranha para um cristão. Orar para que Deus vingue, para que Deus exerça a sua justiça. Mas essa é uma oração coerente, porque se Deus é justo, se Deus governa esse universo, se Ele cuida da sua igreja, se Ele não agir dessa maneira, se Ele não punir aqueles que assim agem, Ele estará sendo injusto. E Deus não é injusto. O que essas almas estão pedindo é que Deus faça justiça. É que Deus realmente puna aqueles que estão rejeitando o seu evangelho, aqueles que estão zombando deles e aqueles que estão matando os seus mártires. E eles oram dessa maneira para que Deus realmente seja um Deus justo. Então foi dito aqui que a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Mais uma vez, a cor branca ligado àqueles que estão diante do Senhor. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, de seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Será que tem algum de nós aqui nesse número? Porque muitos já deram a sua vida. E ele diz que aqui que esse número ainda não está completo. Vai ser completado. Precisamos pensar, será que eu estou nessa lista? Será que eu vou ter que chegar nesse ponto? Mas esse número significa, Deus está falando que há um limite para o mundo matar os seus fiéis. Que o mundo só pode matar aqueles que o Senhor permitir. Ele não pode ir além, mas somente aqueles que o Senhor permitir é que serão alcançados por esta morte. Então é pedido que eles fiquem por um pouco, tenham paciência, porque o projeto de Deus está se desenvolvendo. E nós precisamos então nos perguntar: quando esse número vai ser completo? Será que eu farei parte dele? Pedir que Deus nos dê graça para isso. Mas aí é aberto o sexto selo. E o sexto selo, meus irmãos, é o momento da gente tremer nas bases. É realmente uma revelação que nos deixa assustados. Porque ele aqui está falando do final de tudo, do dia da volta de Jesus. Aquele dia que o Novo Testamento menciona por diversas vezes. O dia que o Senhor Jesus voltar. Muita gente acha que esse dia vai ser um dia de festa, né? Que vai ser um dia glorioso, sem dúvida. Para aqueles que irão se encontrar com o Senhor, será um dia de júbilo, de vitória, de cantar. Mas para o universo inteiro será o dia do julgamento final, o dia do juízo. Essa é uma palavra que não é muito bem aceita hoje. As pessoas acharem que há um Deus que vai julgar esse mundo, que haverá um dia de prestar contas a Deus, que haverá um dia de juízo sobre toda a humanidade, e para todas as pessoas terão que prestar contas a esse Deus justo. Não é uma palavra agradável, mas é uma palavra que a Bíblia nos revela. E a Bíblia muitas vezes disse que esse dia do Senhor será um dia de trevas, um dia de choro e ranger de dentes. Será aquele dia em que todo esse universo será transformado e alcançado pelo poder de Deus, e onde Apocalipse 21 relata
quando João vê novo céu e nova terra. Glória a Deus por isso. Dia de justiça, um dia em que Satanás será vencido para todo sempre. Um dia em que os remidos do Senhor receberão as suas coroas de glória. Mas um dia em que a humanidade será julgada pela sua perseguição à igreja, pela sua insensibilidade, pela sua zombaria com as coisas de Deus. As pessoas estão vivendo despreocupadamente neste mundo. Cada um achando que é mais esperto do que o outro. Cada um zombando mais e mais da palavra de Deus. Zombando dos valores desta palavra. Achando que podem viver de qualquer maneira. Achando que podem afrontar o santo dos santos. Achando que podem levar a sua vida como quiserem, sem ter que prestar contas a ninguém. Mas um dia haverá de prestar contas. Hoje a gente fica pensando, Senhor, tanta injustiça nesse mundo, tanta maldade, tanta matança, tantos irmãos nossos sendo mortos. Mas um dia essa retribuição virá. Por que o Senhor não faz isso antes? Ele faz. A gente vai ver aqui ao longo da história, porque esses julgamentos que Deus manda sobre o mundo, muitas vezes, é para punir aqueles que estão perseguindo a igreja, é para despertar aqueles que, dar oportunidade àqueles que ficarem vivos para se arrependerem. São manifestações da graça de Deus. Quando a gente vê tantas tragédias acontecendo, quando a gente vê tragédias na natureza, você um dia já parou para pensar que pode ser uma advertência? O Apocalipse fala muito isso, morreu uma terça parte, uma quarta parte. Por que isso? Porque está dizendo ali, olha, Deus está te dando uma oportunidade para se arrepender. Deus está te dando uma oportunidade de você ver o que está acontecendo e tomar uma decisão na sua vida. Porque esse momento pode chegar para você. Esse momento pode chegar sobre qualquer um de nós. Será que nós estamos preparados para prestar contas a Deus? Nenhum de nós está. Nenhum na humanidade, mas aqueles que foram alcançados pelo sangue do Cordeiro e foram lavados, estes estarão protegidos, não pela sua própria capacidade, mas porque o sangue de Jesus os cobre e lhes dá vitória. Mas aqueles que não estiverem cobertos com este sangue serão julgados terrivelmente. O capítulo 7 aqui de Apocalipse é uma espécie de parênteses entre o sexto e o sétimo selo. E fala aqui daqueles que foram selados, dos 144 mil selados em Israel. E depois fala, ele tem uma visão dos glorificados. O que João está fazendo aqui? Por que esse capítulo está aqui? Porque a visão do julgamento é muito forte. Mas ele diz, olha, então, antes desse julgamento final, aqueles que pertencem ao Senhor serão selados. Esses 144 mil representam a igreja militante, que foram selados. O capítulo 7, versículo 21, diz, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz, dizendo, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Muita gente se preocupa com o 666, a marca da besta. Mas deveria muito mais se preocupar com esta marca, a marca do Espírito. Porque se você tiver a marca do Espírito, você será livrado da ira do Cordeiro. Mas você estará sob a ira de Satanás. Se você tiver a marca da besta, você será livrado da ira de Satanás, mas vai sofrer a ira do Cordeiro. Não tem como escapar. Ou você estará selado de uma maneira pelo Espírito de Deus, quando você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e isso vai te trazer proteção, não vai te livrar dos problemas da vida, mas vai te proteger, de maneira que você possa chegar ao céu, livre da ira de Satanás. Mas aqueles que não tiverem essa marca,
e receberem a marca da besta, porque vão buscar a proteção nesse mundo, nas coisas deste mundo, nos valores deste mundo. Vão buscar proteção naquelas coisas que ele está vendo, mas podem ser protegidos por um tempo, mas sofrerão aquilo que está descrito nesse texto, neste sexto selo. E é interessante que ao sexto selo, ele vai falar de 6 aspectos da natureza que vão ser afetados. Ele fala de terremoto da terra, o sol, a lua, as estrelas, o céu e os montes e as ilhas, 6. E depois ele fala de outro grupo de 6, das pessoas, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre. Interessante. Dizendo aqueles que serão afetados por este julgamento. Ninguém poderá escapar, nem a natureza. Haverá uma convulsão nesse mundo. Se você acompanha bem o noticiário, o mundo hoje está preocupado com o aquecimento solar, com a poluição, com as secas que estão alcançando o mundo, ou com o excesso de chuvas em outros lugares. E o Senhor Jesus disse que tudo isso aconteceria, mas que isso seria o princípio das dores. Porque isso tudo, a terra começa a sofrer as dores do parto, do novo céu e da nova terra. Para nós, diz o Senhor Jesus, quando a gente vimos acontecendo essas coisas, devemos erguer os nossos olhos e exultar, porque a nossa redenção se aproxima. Mas para esse mundo incrédulo, quando olha para isso, estão perdidos, batendo cabeça, fazendo tratados de emitir menos CO2, tentando brecar o aquecimento da terra, mas as coisas vão caminhar segundo está revelado na palavra de Deus. Ou nós acreditamos nessa palavra, nessa revelação, ou nós vamos andar como esse mundo sem rumo, sem direção, sem saber para onde as coisas estão caminhando. E esse julgamento será algo tão pesado, tão grande, que diz que as pessoas vão pedir que os montes e os rochedos caiam sobre elas, para que elas se escondam da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro. Essa expressão ira do Cordeiro ela é muito interessante. É a única vez em todo o Novo Testamento que aparece. Ela não aparece em nenhum outro lugar. Só aqui é dito que o Cordeiro, que é amor, que tira o pecado do mundo, que deu a sua vida por amor, ele se ira. Ele se ira com o pecado, com a maldade, com a indiferença. Ele deu a vida dele, mas as pessoas preferem viver a sua própria vida do que entregar a vida a ele. E chega um momento em que a ira do Cordeiro vai se manifestar de forma terrível. E diz o texto, porque chegou o grande dia da ira deles. Você viu na sua Bíblia que dia aí está escrito com letra maiúscula, especificando um dia da história, um dia específico, em que esse julgamento chegará, esse dia do juízo chegará sobre toda a humanidade. Se nós estivermos vivos, a palavra de Deus diz que nós seremos transformados para encontrarmos com o Senhor. Aqueles que já morreram no Senhor serão levados para o encontro com o Senhor. Mas em toda a terra haverá um grande julgamento, haverá um grande juízo sobre essa terra pecaminosa, essa terra que tem sido manchada com o sangue dos filhos de Deus, que tem sido molhada com o sangue dos mártires, essa terra que tem desprezado a palavra de Deus, que tem zombado do sacrifício de Jesus na cruz. E a gente viu há pouco tempo atrás uma marcha aí no país, de pessoas zombando da cruz, sendo crucificados lá para zombar. Coisas terríveis, abominações terríveis. Mas chegará um dia em que o Cordeiro vai exercer o seu juízo
vai exercer a sua justiça e as coisas retornarão ao caminho certo. Essa é a revelação, irmãos. Esse é o panorama da história deste mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo caminha para o dia do juízo. Por isso, não se deixe impressionar pelo brilho desse mundo. Ele é falso. Como aquela estátua de Daniel que nós vimos hoje de manhã, de ouro. É falso. É valioso, é bonito. Nós vivemos numa época de fartura e prosperidade num lado do país, do mundo. Mas até quando? Até quando? Muitos que estão fugindo hoje dos seus países, viviam nos seus países, com paz, com tranquilidade. De repente aquilo tudo mudou. Esses dois irmãos aqui, esse casal é exemplo disso. Os países deles eram um país estável, um país próspero, um país que se desenvolvia. Da noite para o dia, tiveram que fugir de lá carregando uma mala e mais nada. É assim. Por isso, a Bíblia nos adverte, para que nós não nos deixemos levar pelo brilho desse mundo. O brilho desse mundo é falso. A segurança deste mundo é falsa. As promessas deste mundo são falsas. Mas as promessas da palavra de Deus permanecem eternamente. Aquele que dirige a história, ele tem nos dado uma palavra de segurança para nos conduzir ao reino do Senhor. Bendito aqueles mortos que desde agora morrem no Senhor, diz Apocalipse 14, versículo 13. Precisamos atentar para isso, irmãos. Nós temos o privilégio de ter diante de nós uma revelação desta. Não é história de quem foi na... Outro dia, estava vendo um cartaz aí, alguém dizendo que foi 7 vezes no inferno. Morreu 5 vezes. Se você quiser ouvir o testemunho dele, você deve dar uma oferta mínima de R$150. Igreja? Diz que é igreja. Levanta. Brincando com as coisas de Deus. Enganando pessoas. Mas aqui você tem uma revelação. Não fui eu que fui ao céu. Foi João, o apóstolo de Deus, que nos deu essa revelação. Assim caminha a humanidade. Assim caminha esse mundo para esse dia do juízo. Você está preparado para esse dia? Ele pode vir sobre a sua vida a qualquer momento. Porque a partir do momento em que alguém morre, chegou o momento do seu julgamento. Não haverá mais oportunidade. Não há purgatório. Não há segunda chance. Não há oportunidade depois. É agora, é aqui e agora que você tem que decidir a sua vida e o seu destino eterno. Jesus morreu por você. Jesus entregou a vida dele para que você tivesse vida e vida abundante. Entregou a sua vida para que você fosse livrado deste julgamento. Por isso você precisa tomar uma decisão na sua vida. Enquanto a palavra de Deus te dá essa oportunidade. Enquanto o dia da ira do Cordeiro ainda não chegou. Enquanto o Cordeiro de Deus ainda tira o pecado do mundo. Mas um dia ele virá como juiz. O juiz deste mundo, justo, e ninguém será condenado injustamente. E aqueles que serão salvos unicamente pela graça de Deus. Não pelos seus méritos, mas pela graça misericordiosa do Senhor. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que essa palavra de Deus traga ao nosso coração temor e tremor. Diante destas revelações tão grandiosas que o Senhor tem nos dado na sua palavra. E que realmente essas revelações possam sustentar a sua vida, a sua caminhada. Firme no Senhor. Jamais negando o nome do Senhor. Porque o dia virá e precisamos estar cobertos com o sangue do Senhor, selados com o Espírito Santo da promessa. Que Deus os abençoe.
Que Deus os capacite a caminhar dessa maneira. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Deus abençoe, irmão.